Rapaziada, eu abro esse vídeo te dizendo o seguinte: chega de ilusão, chega de sofrimento, chega de expectativa falsa sendo criada da minha parte, tá? Da minha parte para comigo, da minha parte para com vocês. A história de Fluminense no G4, G5, cheguei a sofrer alucinações aqui de secar o Palmeiras porque o Fluminense tinha chance de brigar no G3. Esquece isso, galera. Os últimos jogos mostrou o quanto o nosso elenco é limitado. A quantidade de jogadores ruins que tem nesse elenco fazem a diferença no momento de decisão. E acabou qualquer tipo de ilusão da minha parte aqui nesse sentido. O Fluminense tem obrigação de ir para a Libertadores da América no ano de 2022. Mas a gente vai brigar com muita realidade entre a sexta e olhe lá, e a nona colocação. Muito provavelmente nós iremos para pré-Libertadores 2022. Eu vou falar para vocês, com esse elenco que nós temos, levante as mãos para o céu, tá? Foram 12 pontos disputados contra Fortaleza e contra Atlético Goianiense. Sabe quantos pontos nós ganhamos? 2, tá? Foi um empate e uma derrota contra cada um desses adversários. Então, assim, isso deixa muito claro que o Fluminense não tem condições de brigar com os principais clubes do Brasil, com os elencos mais fortes do Brasil. Não temos condições nenhuma, tá? Depois de 577 dias sem torcida, a torcida volta, os 3.000 guerreiros da quarta e os 2.000 guerreiros de ontem, estou gravando esse vídeo no domingo, não mereciam 2 partidas tão ruins. Foram um empate e uma derrota, né? Foi um empate e uma derrota, nenhum gol marcado. Eu não tive o prazer de gritar um gol do Fluminense com os meus amigos, com a minha família no Maracanã na volta do público. É um absurdo, isso mostra a qualidade horrorosa do nosso elenco, de muitos jogadores. Eu sempre bato na tecla aqui que o nosso elenco é nível 6, só que é um nível 6 com média cada vez mais próxima do 5. Salvo raríssimas exceções de jogadores com média 7 nesse elenco. E um elenco média 6, com raras exceções de jogadores média 7, não vai brigar por coisas grandes no Campeonato Brasileiro, num campeonato de pontos corridos que você precisa ter regularidade. E o Fluminense não consegue ter regularidade, tá? Entrevista do Marcão, mais uma vez o Marcão incorporou o Roger Machado. É incrível como alguns profissionais, eles mantêm, né, o mesmo nível de entrevista, no caso dos treinadores, o time ganhando e perdendo, empatando. E é incrível como alguns profissionais, eles se transformam quando o clube ganha, quando o time dele, comandado por ele, ganha e quando perde. Quando o Fluminense ganha, o Marcão é sempre muito lúcido, na minha opinião. E ele não fica enchendo a bola, falando abobrinha, não. Ele é lúcido. Inclusive, quando o Fluminense ganha e joga mal, ele reconhece isso. Mas também fala da importância da conquista dos 3 pontos. Quando o Fluminense perde, o Marcão se transforma completamente. Ele fica tentando buscar justificativa para o injustificável. Ele tenta achar explicação para aquilo que não tem. E eu vou destacar apenas um ponto aqui para a gente partir para a análise, os cards aqui do Sentimento Score, tá? Porque eu sou totalmente contra as notas dadas para os atletas do Fluminense na partida de ontem pelos aplicativos de estatística. Então, nesse vídeo aqui é a minha avaliação. E aí você pode me criticar, André, não concordo, discordo, porque é a minha avaliação pessoal. Eu vou tirar alguns números dos jogadores na partida, mas a nota é dada por mim, pela minha percepção. Então é algo individual, você pode concordar ou discordar, não tem problema nenhum, tá? Ele falou que... Aí começou a falar um monte de abobrinha em relação ao John Kennedy. Aí do Casares foi o que mais me chamou a atenção, tá? Ele falou que o Casares... Olha isso, galera. Olha isso, tá? Eu ia até colocar aqui... Eu começo a falar com vocês, eu fico com calor, né? Eu até ia colocar aqui o trecho do Marcão falando isso. Falei, não, mas é desnecessário com a galera, né? Ele falou que o Casares teve uma semana muito desgastante e que sentiu um incômodo, mas que esse incômodo é super leve, que não vai nem precisar fazer exame. Que a partir de amanhã, segunda-feira, ele já estará de volta aos treinamentos. Cara, eu comecei a rir ouvindo o Marcão falar isso. O Casares teve uma semana desgastante. O Casares, ele não entrou 1 minuto sequer. Nem no jogo de quarta-feira, ontem nem relacionado ele estava, né? Mas no jogo contra o Fortaleza, nem entrar no jogo ele entrou. E o Casares teve uma semana muito desgastante, por isso sentiu
e não foi relacionado ontem. Ouvindo uma declaração dessa, galera, eu fico pensando assim, o que se passa na cabeça do cidadão que está sentado lá na cadeira? No caso do Big Marcos, né? Ele acha que a torcida é otária, que a gente é burro, que é o quê? Que é o quê? O Casares teve uma semana desgastante. De quê, Marcão? Só se for na noite, na farra, treinando, semana de treinamento. Ele foi relacionado para o jogo contra o Fortaleza, nem entrar em campo ele entrou. E você me falar que o Casares ficou fora do jogo porque teve uma semana desgastante, é querer fazer a torcida de trouxa, né? É você querer perder o apoio que você teve da grande maioria desde o momento que você foi efetivado no cargo, tá? Primeiro tempo horroroso do Fluminense no jogo de ontem. Fazendo um resumão rápido aqui. Primeiro tempo muito ruim, tá? Apenas uma grande chance de gol desperdiçada pelo Luiz Henrique num cruzamento, num passe do Danilo Barcelos. Mais uma vez, a gente vai precisar falar do Danilo Barcelos aqui num vídeo de análise de jogo, tá? Então foi apenas 2 finalizações no primeiro tempo, uma grande chance de gol criada. No intervalo, o Marcão fez o que deveria já ter feito há vários jogos. Colocou o John Arias. E aí a equipe do Fluminense se transformou completamente. Vocês vão ver o card do John Arias aí. Vocês vão ver o que esse cara fez em 45 minutos e vão entender a nota que eu dei pro Marcão. O Fluminense deu 9 finalizações no segundo tempo e nos acréscimos teve uma sequência inacreditável de gols perdidos. Primeiro, Bobadilha, aos 48 minutos. 48. Mata a bola no peito, se enrolou todo, não conseguiu finalizar. Na sequência da jogada, o Martinelli finaliza de fora da área. O Danilo Barcelos, que ia virar de vilão a herói no jogo, desvia de calcanhar e a bola caprichosamente bate na trave. E aos 50 minutos, vocês inclusive quem assistiu a live pós-jogo desde o início, viu a minha reação, porque eu abri a live e o jogo não tinha acabado ainda. O Luca, que nem deveria vestir mais a camisa do Fluminense, perde um gol quase na pequena área, cara a cara com o goleiro. A marcação estava chegando junto, mas a bola caiu na perna boa nele e ele não conseguiu nem acertar o gol. Finalizou para fora. Ou seja, depois que o Marcão mexeu na equipe no segundo tempo, com a entrada principalmente do John Kennedy e do John Arias, o Fluminense mudou completamente e por isso vocês vão entender a minha nota pro Marcão, tá, galera? Comecei a falar aqui empolgado, esqueci de pedir pra galera se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, siga o nosso Instagram também, porque é muito importante para a continuidade do nosso trabalho e crescimento aqui do canal, tá legal? Vamos aos cards, galera. Marcos Felipe, ontem uma partida muito segura. Nós não perdemos o jogo graças a 2 grandes defesas dele. Uma ele saiu igual goleiro de futsal, abrindo X, que a gente fala, né? As pernas e os braços abertos, cruzados. A bola bateu no braço esquerdo dele aqui no alto, tá? Era para sair o gol do Atlético Goianiense ali. O Dragão teve chances de marcar no primeiro tempo e não marcou graças a esse cara de rosa aí. Então, nota 7 para o Marcos Felipe. Ele é um goleiro média 7, na minha opinião, e manteve a sua média, tá? Samuel Xavier, nota 0. Jogador horroroso que não merece vestir a camisa do Fluminense. Não tem qualidade ofensiva, não tem qualidade defensiva. É um grande peladeiro, não vai à linha de fundo. Você que está assistindo o jogo em casa, assista o tape do jogo, os melhores momentos, o VT, como você quiser chamar. Eu estava em loco. Quem estava em loco no Maracanã sabe. Ele tem uma avenida. Ele tem a ala direita completamente aberta. Quando ele chega próximo do bico da grande área, ele corta para dentro. Ele parece vampiro e tem cruz e alho na linha de fundo. Ele não consegue ir à linha de fundo. Cruza sempre na intermediária e erra todos os cruzamentos. No caso de ontem, ele tentou 4, acertou apenas 1. Jogador horroroso, nota 0 para ele. Não pode mais vestir a camisa do Fluminense, tá? Nino, uma atuação segura ontem do Nino. Disputou 4 bolas aéreas, venceu 2, 1 desarme, 3 cortes, 3 interceptações. Disputou 4 duelos no chão, 5 duelos no chão. Venceu 4. Um aproveitamento de passe muito bom, 89%. Assim como Marcos Felipe e apenas um outro jogador que eu vou falar para vocês já qual é média 7 nesse time do Fluminense. Então ele manteve a média dele ontem. Lucas Claro, mais uma partida de média para ruim do Lucas Claro. Longe de ser o zagueiro do ano passado. Ele, como zagueiro, ele não fez nenhum corte, nenhuma interceptação e nenhum desarme. Um aproveitamento no limite do erro,
de 80% nos passes, disputou 5 bolas aéreas, venceu 3, disputou 3 duelos no chão, venceu 1, tomou o cartão amarelo, tá fora do próximo jogo. Nota 6, com muito boa vontade, porque ele se tornou um zagueiro nota 6. Essa é a média do Lucas Claro, tá? Vamos lá. Agora é o bicho. Agora vamos falar do homem, né? Do odiado ao amado. Danilo Barcelos. Você pode gostar dele, você pode não gostar dele, você pode ter ódio do Danilo Barcelos, assim como você tinha do Egídio, mas para mim tá muito claro que existe uma perseguição ao Danilo Barcelos por N motivos. Desde a chegada dele com um contrato longo, esse é um dos motivos que a galera já rejeitou a chegada dele, por ele ser reserva no Botafogo, por ele ser um jogador do Eduardo Duran, que pouco tempo antes tinha levado o Evanilson do Fluminense, também teve um outro problema com outro jogador também. Então o Danilo Barcelos ele sempre foi um jogador rejeitado pela torcida do Fluminense, de um modo geral, tá? Qualidade técnica dele, bem discutível também. Agora você não pode negar que ele é um cara intenso, que ele é um cara que não se esconde das vaias, ele é o único jogador vaiado desse time do Fluminense. Aí eu pergunto, só ele merece vaia? Não que ele não mereça, só ele que merece vaia? Ontem eu fiquei rouco de me esgoelar e xingar e vaiar o Samuel Xavier sozinho. O Danilo Barcelos é pior do que o Samuel Xavier, galera? É sério que vocês acham isso? Não, André, é igual. Então por que a vaia pro Samuel Xavier não existe? Por que a vaia pro Calegari quando ele joga não existe? Só pegam no pé desse cara. Olha os números dele na partida. 1 interceptação, 3 cortes, 4 desarmes, 1 passe decisivo. Eu nem coloquei aqui. 1 bola na trave, que seria o gol da nossa vitória já aos 48 do segundo tempo. Ele fez 11 cruzamentos e acertou 3. Ou seja, é um aproveitamento de quase 30%, que é o aproveitamento dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro. Não sou eu que estou falando. Busque informação que você vai ver. 85% de precisão nos passes, 3 passes decisivos e meteu 6 bolas longas e acertou 4. Aí eu pergunto, com esses números, só ele merece vaia no time do Fluminense? Na minha opinião, não. Nota 7 para o Danilo Barcelos, tá? E se você pegar os aplicativos de scout, teve aplicativo dando nota 8 para ele, 7.8, 7.9. Eu dou nota 7 pela entrega dele. Fez lambança, errou, quase deu um gol pro Atlético Goianiense no primeiro tempo. Teve aquela jogada ridícula da falta, que ele correu, fingiu que ia bater, girou, bateu e tacou na mão do goleiro. Ridículo. Ele se sujeita a algumas situações desnecessárias. Mas, de um modo geral, de forma macro, na minha opinião, ele merece nota 7. Iago Felipe, horroroso. Errou quase tudo que tentou na partida. Tá caindo de produção. Isso, na minha opinião, só não merece perder a vaga de titular, porque o Nonato é pior do que ele. Então, nota 5,5 pro Iago Felipe. O Nonato, galera, já vou pular logo pro Nonato, tá? Também tomou nota 5,5, saiu no intervalo para a entrada do Arias. É um jogador arroz com feijão total, na média. Se você balançar a árvore de Xerém, cai uns 5 Nonatos diferentes ali, na minha opinião, não vale 13 milhões. O Fluminense não tem que pensar nisso agora, porque o empréstimo dele é até o final do ano que vem. Mas nota 5,5 pro Nonato, tá? Aí você vem pro André. Na minha opinião, o melhor jogador do Fluminense, sem sombra de dúvidas, tá? Nota 7,5 pro André. Teve um lance que caracterizou muito o que o André significa, um contra-ataque do Dragão. O André foi na perseguição, na meia-lua da grande área, ele consegue desarmar o jogador do Atlético Goianiense. Quem assistiu o jogo, eu estava no Maracanã, vai lembrar desse lance. Ele dá uma arrancada do bico, da meia-lua da nossa grande área, dribla uns 2 ou 3 jogadores do Atlético diferentes, sai em velocidade e abre para o John Arias na ponta esquerda. Ele cai em campo sem energia nenhuma mais e é substituído por cansaço, tá? Então nota 7,5 pro André. Olha o aproveitamento de passe desse cara, 91%. 4 desarmes, 3 interceptações, 1 corte. Meteu 3 bolas longas, acertou 2. Disputou 10 duelos no chão, venceu 5. Jogadoraço, André. Jogadoraço, tá? Pulando aqui, galera. Caio Paulista, nota 5. Nota 5, é um atacante que não finaliza para gol. É um ponta, é uma flecha sem aquele bico. É uma flecha sem, sei lá o que. É um pedaço de arame liso, que não incomoda ninguém. Cisca para um lado, cisca para o outro. Não faz nada de produtivo no jogo. Nota 5 pro Caio Paulista.
merece o banco de reservas. E vocês vão ver já para quem. Luiz Henrique, segunda partida mais apagada do Luiz Henrique. A gente estava se acostumando com ele fazendo gol todo jogo. Segundo jogo que ele não marca. 2 finalizações, 78% de precisão no passe. Não é bom. Um passe decisivo, uma grande chance criada e um gol que ele perdeu na pequena área no primeiro tempo, num cruzamento ali no Barcelos. Nota 6 pro Luiz Henrique, com muito boa vontade, tá? Seguindo aqui, galera, nota 5 pro Fred, de cara já. Aí tem essa imagem dele aí, rasgando a camisa, parece um monstro raivoso, né? O Fred hoje é muito mais um torcedor em campo do que um jogador de futebol. Infelizmente, tá? 57% de pressão nos passes, uma finalização apenas. O Fred finalizar uma vez, só no segundo tempo o Fluminense finalizou 9. O Fred deu uma finalização o jogo inteiro, tá? Uma grande chance perdida, disputou 2 duelos no chão, venceu os 2, nota 5 pro Dom Fredon. Infelizmente, eu falo isso com o coração partido, é o meu grande ídolo, inclusive da história do Fluminense, na minha opinião, mas tá muito mal, nota 5 para ele. John Arias, o cara que entrou e mudou o jogo. E aí você pode colocar o John Arias no lugar do Nonato, como o Marcão fez. Você pode colocar isso, ele no meio, tá? Você pode colocar o John Arias na ponta esquerda, no lugar do Caio Paulista. E depois que o cara entra, ele faz isso aí, ó. Um passe decisivo. Olha os números do John Arias, galera. Ele disputou 7 duelos no chão. Venceu os 7, tá? Venceu os 7 duelos. Ele tentou 4 dribles. Conseguiu os 4, 95% de precisão nos passes e ainda fez um desarme, tá? É um jogador de qualidade técnica inquestionável, nota 7,5 para ele, e por esse motivo, nota 1 pro Marcão. Nota 1 pro Marcão, porque não faz sentido o Marcão deixar um jogador como o John Arias no banco de reservas. Eu nem coloquei aqui o card do John Kennedy, mas ele também entrou muito bem na partida, tá? Muito claro para mim que merece a titularidade no lugar do Fred. Não é o seu Bobadilha. Abel Hernandes, então, nem se fala, tá? O Marcão não tem coerência nenhuma. Na quarta-feira ele falou que não relacionou o John Kennedy porque o Abel treinou melhor. Aí 2 dias depois o Abel nem relacionado é e volta o John Kennedy. Completamente perdido, Marcão. Quer agradar todo mundo, quer rodar elenco e não tem que rodar elenco nenhum. Você tem que relacionar e colocar em campo, Marcão, aqueles que estão no melhor momento. E desde que nasceu, o Abel Hernandes nunca vai estar no melhor momento do que o John Kennedy. Então não tem que ser relacionado. O contrato dele acaba no final do ano, assim como o Egídio, nem relaciona mais. Afasta de vez e bota o moleque para jogar, tá? Então nota 1 aí pro Marcão. E eu tô preocupado, hein? Terça-feira tem o último jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20, Fluminense e Grêmio nas Laranjeiras. E a gente precisa ficar de olho se o John Kennedy vai ser relacionado, tá? Se ele for relacionado pro Sub-20, ele tá fora do jogo contra o Corinthians na quarta-feira. Espero que essa loucura, essa sandice não seja feita. Porque o John Kennedy obrigatoriamente tem que estar relacionado e mais ainda, tem que ser titular. No meu time é John Kennedy no ataque, Luiz Henrique pelo lado, Caio Paulista pelo outro e o John Arias no lugar do Nonato. Não tem como inventar, não tem como ser um time diferente desse. Se for, daqui a 3, 4 rodadas a gente vai estar brigando pela zona do rebaixamento, para não entrar na zona do rebaixamento, tá? Hoje, nós estamos a 8 pontos. 8 não, né, André? 8 pontos da zona do rebaixamento, tá? Se continuar com esse mesmo time, sem mudanças, jogando esse futebol pobre, sem criatividade, arame liso, que não incomoda ninguém, eu temo muito qual será a nossa posição daqui a 5 rodadas. Por que 5 rodadas? São 4 jogos fora com o Fla-Flu no meio. E aí? O que será do Fluminense se continuar jogando com 3 volantes, Caio Paulista, que não incomoda ninguém, Fred, que é menos um jogador no ataque, e aí os treinadores adversários já sabem que a nossa única válvula de escape é o Luiz Henrique, dobra a marcação dele e acabou o time do Fluminense. Tá? Então, Marcão, abre teu olho, hein? Porque a derrocada pode estar começando agora. Tá legal? Mexe, muda enquanto é tempo. Você não é burro. Você não é burro. Você já mostrou que entende futebol, você ouve a torcida. Então, já pro jogo contra o Corinthians, John Arias de titular e o John Kennedy também. Tá legal? Deixa a tua opinião aqui, galera. Deixa teu comentário, deixa teu like, se inscreva no canal. Quero saber a tua opinião das notas dadas aí no Sentimento Score.
Vamos trocar ideia na moral, tá? Chega aqui na moral para trocar ideia, nada de xingar, ofender. Você tem todo o direito de concordar, discordar comigo. Deixa suas notas aqui, é importante para mim saber. Mas no talento, na moral, na trocação de ideia, tá? Chegou aqui falando gracinha, vai tomar um bloco aí, vai perder a oportunidade de participar dos outros debates aqui do canal. Tá legal, galera? Fique com Deus, um forte abraço. Saudações tricolores.